simplesmente tomar conhecimento, ouvir dizer. Mas a Bíblia diz que conhecer pode até ter a entonação de um ato sexual, porque é um ato de profundidade, um ato de cópula, um ato onde aquilo que é meu passa a ser seu e aquilo que é seu passa a ser meu. Esse é o conhecer de Deus. E aí João, na sua expressão, ele vai trazer isso. Você vai ter que conhecer a verdade. A palavra conhecer está lá no grego gnosco. Gnosco não é apenas ouvir dizer, conhecer com a mente. É até meio que repetitivo, porque eu não conheci outra maneira de conhecer. Mas é essa maneira que nós precisamos trazer para nós. Conhecer com a mente. Jó, depois que passa por toda aquela situação, ele diz, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Você conhece Deus com os seus olhos, com a sua mente? O desejo, a vontade de Deus está realmente enraizada em nós. Nós conhecemos Deus verdadeiramente. Eu acho interessante quando Jesus ele vai até Marta e Maria, quando Lázaro morre, e elas dizem para Jesus, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele diz, mas ele vai ressuscitar. Uma delas diz, mas claro que ele vai. A ressurreição dos últimos dias, todos vamos ressuscitar. Que conhecimento era esse? Era um conhecimento limitado. Um conhecimento que Jesus até provocou para que elas pudessem se aprofundar. E às vezes Jesus faz isso com a gente. Ele leva a gente ao mais profundo. Ele sabia que Marta e Maria conheciam Deus que curava. Tanto que, logo que Lázaro adoeceu, elas mandam avisar. Fala com Jesus que o amigo dele está enfermo. Jesus curava. Agora, Jesus que ressuscita, ele é provocado. Não vamos agora. Recebemos o recado, mas vamos esperar mais um tempo. Esperar o quê? Esperar que ele morra, para que elas vejam a minha glória sendo manifesta. Às vezes, a gente tem que esperar muito tempo para que alguma coisa aconteça, para que a gente veja a glória de Deus. Eu fiz um esforço muito grande para não contar histórias, mas eu vou ter que contar só essa. Eu levei 8 anos dentro do meu casamento para ver o meu marido convertido. E para a glória de Deus, eu acho que 8 anos foi pouco, sinceramente. 8 anos foi pouco, mas eu vi Deus agir e restaurar o meu casamento. Meu casamento já tinha acabado. Acabado, literalmente. Nós convivíamos dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, mas nós não tínhamos nenhum diálogo. No dia que meu marido se converteu, nós passamos assim pela porta, eu saindo e ele entrando, e eu disse para ele, estou indo para a igreja. Se eu fosse você, eu fazia o mesmo. Ia cuidar de dar oportunidade para Deus agir. Mas isso não foi com essa vozinha bonitinha, né? E aí eu fui para a igreja. 10 minutos depois, meu marido entrou. Sentou ao meu lado, na hora do apelo, ele puxou a minha mão e me levou à frente. E eu não entendi, cheguei em casa como uma louca e disse para ele, o que você foi fazer lá na frente? E ele disse, eu entreguei a minha vida para Jesus, você não disse que era isso que eu tinha que fazer? Falei, mas eu não entendi, a igreja não entendeu, então se você realmente aceitou Jesus, você tem que fazer isso de novo. E aí na quinta-feira ele voltou. E na hora do apelo ele disse, agora eu vou lá na frente para que todo mundo entenda que eu estou entregando a minha vida para Jesus. E até hoje, para a glória de Deus, ele está firme na casa do Senhor, é um diácono na obra do Senhor, tem servido a Deus junto conosco, uma bênção na minha vida, está cuidando lá dos nossos filhos, da minha mãe. Eu não sei se eu falei isso, mas no Acampabela, ele me trouxe uma palavra que me fez vir ao Acampabela. Eu estava muito confusa, né, sobre vir e deixar minha mãe internada, precisando de cuidados. E ele foi usado por Deus para dizer, vai, não deixe que as pressões te impeçam de cumprir a vontade de Deus. Então isso é uma bênção, né? Amém? Mas foi necessário ver um casamento se esvaindo para que Deus entrasse com a providência. Você veio aqui e acha que Deus não está olhando para você, não está cuidando de você? Olha um pouquinho para mim,
olha para tantos exemplos que já foram citados aqui hoje, olha para o exemplo desse homem que não tinha no que se agarrar. Ele não tinha, vou voltar a falar, ele não tinha nome, ele não tinha família, ele não tinha casa, ele não tinha onde repousar a cabeça, mas ele acreditava que Deus ia chegar na vida dele e ia fazer a diferença. Você está aqui no retiro, você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, o Senhor preparou esse momento para nós. Não é possível que você ainda não creia que Deus vai fazer alguma coisa. Os seus olhos podem não contemplar, pode ser difícil para você, mas eu quero declarar, profetizar sobre a tua vida. Deus está trabalhando a nosso respeito, Deus está trabalhando em nosso favor, Ele vai cumprir aquilo que nos prometeu, mas é necessário que nós reconheçamos quem é Deus, e Deus é o Todo-Poderoso, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é aquele que tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Satanás não pode mais do que Deus. Algumas vezes parece que Deus perde. Tem situações na nossa vida que parece que Deus perde. Tem situações que a gente acha que o controle saiu das mãos do Senhor. Nós vivemos isso há 15 dias na igreja. Uma irmã teve um problema de saúde. Final, agora ela teve vários, mas o final foi um problema na coluna. O médico deu 10% de chance dela sair da cirurgia andando e 90% dela sair paraplégica. Mas se ela não operasse, ela também ficaria paraplégica com o tempo, porque a sua medula estava sendo comprimida por uma fratura em 3 lugares no último osso do cóccix. Ela fez a cirurgia. A primeira coisa que o marido dela me fez quando ela saiu da cirurgia falou: pastora, ela está mexendo as pernas. Os 10% foram alcançados. 20 dias depois, para encurtar, na quinta-feira ela tem uma febre de 37,4. Nem febre é. Tomou um medicamento. Na sexta-feira pela manhã, o marido achou ela meio amolecida, chamou a enfermagem. A enfermagem fez alguns procedimentos, verificaram a pressão 6/4. Fizeram uma contagem da glicose, estava muito abaixo, não me lembro agora qual o valor. Levaram para o CTI, no sábado ela foi entubada e à meia-noite ela faleceu. Uma mulher cheia de vida, líder do Ministério Infantil da nossa igreja. E no enterro o filho dela declarou: eu não entendo esse Deus que abre um mar vermelho para um monte de pecador passar e não dá um osso para minha mãe. E eu disse para ele: não vou te julgar, só para de falar o que você não entende, porque nesse momento, antes dela se operar, ela estava há 2 anos juntando dinheiro para comprar uma casa de praia. E eu falei para ele: nesse momento, ela está nas mansões celestiais. A casa que ela tanto queria foi dada. Ela disse na quinta-feira, quando o médico falou: temos que operar novamente, porque deu infecção generalizada. Temos que operar novamente, abrir e limpar. E ela disse: Senhor, eu não quero mais operar. Eu disse para o filho dela: Deus ouviu a oração da sua mãe. Ela não foi operada novamente. Ela agora está curada. Ela está andando com o Senhor. Ela não precisa mais de bisturi, de placa de titânio, de parafuso, de remédio para fazer o osso ficar mais forte. E muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. É claro que eu não quero morrer, mas eu entendo que a morte não é o fim das coisas. Pelo contrário, pode ser o início de uma vida maravilhosa, tremenda, sem mais me preocupar com contaminação, com corrupção. Deus, Ele tem propósitos que nós precisamos conhecer. Qual é o propósito de Deus? Pode demorar, mas Ele vai cumprir, e do jeito dele. Agora, isso precisa ficar muito claro para nós, porque às vezes a gente pede umas coisas que a gente não sabe o que está pedindo. Me lembro que quando esse meu filho de 17 anos estava